Bem, vamos lá. Conteúdo, no caso, gráfico de uma função. Galera, é um conteúdo bem simples, beleza? Ele não trabalha algo exorbitante, é algo basicamente de identificação, basicamente leitura e interpretação, e no caso, interpretação de gráfico. É comum encontrar gráfico em revistas, jornais impressos e tal. No exemplo a seguir, tem-se um tipo de gráfico que é construído apenas pelos pontos destacados em azul. Galera, o mais importante de um gráfico é você saber o que é que está falando sobre ele. No caso, o que está tratando é evolução de arrecadação das receitas federais em bilhões de reais, corrigida pelo IPCA em 2018. Então aqui embaixo vai ter os meses, que vai de janeiro a dezembro, como vocês estão vendo com a seta aqui. E aqui vai os bilhões. Né? Em janeiro tivemos acima um pouco dos 150. Aí já em fevereiro ele desce, beleza? Ele percebe que ele vai descendo. De fevereiro de março ele se mantém. E março para abril, de março para abril ele vai subir. E de no caso abril para maio ele desce, sobe, sobe, desce. Tranquilo? Então essas variações aqui são importantes para o desenrolar de uma questão. Então, prosseguindo. Agora aqui na mesma pegada. Aqui já vai ser um pouco mais complexo. Aqui nós temos Brasil, aqui temos região norte. Focos de incêndio no período de 2014 a 2018. O azul vai ser somente no Brasil. Beleza? No caso 2015 a 2014 a 2015 ele sobe. 2015 a 2016 ele desce. Beleza? Programa chato. Aí sobe depois de 16 a 17. Então vai ter todo esse sistema. Aí no caso o laranja, ele já é a parte região norte. Então aqui já é outra coisa, tá? No caso 2014 a 2015 ele sobe, 2015 a 2016 ele desce, 2016 a 2017 ele sobe, né? Dependendo do período aqui, ó. Digamos que aqui seja 1.400, né? 1.400.000 no caso. Então esse período aqui no caso está perto do 1.500. 1 milhão, né, no caso 1.500. É ponto ou é vírgula aqui? É ponto. Então no caso centena, 1.000, 1.500.000, no caso 1,5 milhão quase. E assim vai. Aqui nós temos o plano cartesiano, como vocês já estão familiarizados, só que com uma pequena mudança no caso. Você tem um plano cartesiano, né? E vai ter o detalhe, né? Vai ter a parte do primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. É um sentido anti-horário. Confere? Acho que vai ser o único acréscimo do que vocês já viram no nono ano. Beleza? O plano cartesiano é um plano determinado pelo sistema de eixos ortogonais x, que no caso é das abscissas, ou seja, a abscissa vai ser essa parte x que está deitada, e no caso o eixo das ordenadas, né, que é o y, vai ser a parte que está em pé. Beleza? Aqui nós temos o A, que é 1, 3. O importante, galera, que vocês saberem, que no caso, como eu estou pegando aqui o A1 e o 3, o primeiro sempre vai ser X, o segundo sempre vai ser Y. Ou seja, você vai pegar o 1 aqui do X, que no caso não tem sinal, então ele está positivo, 1 aqui, e o 3 do Y. Confere? Como está positivo também, ele vai ser nessa reta. E ele vai estar assim. Confere? Beleza? Ó, 1 e 3. O D, ó, por exemplo, está no quarto quadrante. Primeiro você olha para o X, depois você olha para o Y, que no caso é essa reta aqui. No caso aqui é 2 e menos 3. 2 e menos 3. Ok? Então sempre esse detalhe. Aí, aqui tem todas as identificações, né? Na parte, quadrante. O X tem que ser maior, menor, maior e o A0.
É para estar no primeiro quadrante. O primeiro quadrante vai estar aqui, no caso vai de 1 até 4. Então ele vai ter que, o x vai ter que ser maior do que 0, porque ele vai estar nesse detalhe, o x, ó. Não pode ser menor, que já vai para o segundo quadrante. Confere? Ele vai para essa parte aqui, ó. No caso, quando ele diz que o x tem que ser maior que 0 para tornar-se o primeiro quadrante, ele está falando isso aqui, ó. Tem que ser maior. Todos que estão para a direita do 0 são maiores, são positivos. Beleza? Ó. E o y tem que ser menor, maior ou igual a 0. No caso aqui para positivo também é maior ou igual a 0, para ele estar lá, ó. E aqui tem todas as determinações possíveis. Segundo quadrante, no caso ele tem que ser menor ou igual a 0. Segundo quadrante aqui, ó. Tem que ser menor ou igual a 0. Menor, negativo, né, do que 0. Menor que 0 são todos negativos. E o y, no caso, já tem que ser maior ou igual a 0. Segundo quadrante de novo, tem que ser maior. Confere? E assim tá as outras identificações. Vai ser passado a questão 14, 15, 16, 17 e 18. Beleza? No caso, a nossa questão 14 é só para você fazer um gráfico. No caso aqui, se eu sustentasse a ideia, 4 letras aí aleatórias, F, 1 e 2, B, 3 e menos 4, M, 1 e menos 2, e aqui no caso N, menos 2 e 8, por exemplo. Eu só ia determinar aqui. Confere? No caso eu tenho um que é X, um aqui, e o 2 do Y, vou colocar o 2 bem aqui, coloquei o F. O B, no caso, seria 3 e menos 4, 1, 2 e 3. E no caso, menos 4 eu já olho para a alta reta, vou colocar o menos 4 bem aqui. Ó. Desculpa, no caso aqui. Beleza? Primeiro eu olho o X, depois eu olho o Y. Aí no caso aqui M seria 1 aqui de novo. E no caso menos 2 ele não vai estar aqui nessa reta, que aqui é positivo, então ele vem para cá. No caso aqui M. E no caso aqui N, menos 2, o X já está para cá, que é a parte negativa. E no caso o 8. No caso 8 vai subir lá para cima. Beleza? Não tem muito o que fazer. Aqui no caso essa 15 é ao contrário, vocês vão identificar, beleza? Aqui no caso é ao contrário, ela já vem feita assim. Você só vai dizer quem é quem. Primeiro você olha o X, depois você olha o Y, consequentemente. Beleza? Aí no caso aqui, por exemplo, nessa 16, o ponto, no caso aqui, o ponto 3 em x e 5y mais 10 pertence ao eixo das abscissas. Determine y. Ou seja, digamos que eu tenho assim, ó, 3 e lá 6y mais 12. Então ele só quer y, só quer essa parte. Então o que é que eu faço? Zero ele, confere, e vou. Tá mais, indo para o outro lado menos. Tá multiplicando, vai dividindo. Aí 12 dividido por 6. 12 dividido por 6, no caso 2. Menos com mais, menos. Beleza? Aí no caso, na outra, que ela já pega assim, vou colocar aqui um 3x e um y mais 4, por exemplo. Como é o caso dessa 17. O ponto 2x mais 3, que no caso que eu estou falando disso, 17, está no segundo quadrante. Indique o valor de x e y. Aí você zera tudinho e arrocha. 3x igual a 0.
0 divide para 3, você tem nada, divide para 3, você vai dar nada para cada um. E aqui também pegar y mais 4 igual a 0. Aí tá mais vem menos. E cai dessa. Aí você faz aquela relaçãozinha daqui. Quando dá o segundo, quando dá o terceiro e tal. E no caso a última é uma parte de análise. Tranquilo. Você só vai analisar e colocar. Não tem muito segredo não. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo, nos anos considerados, indique os períodos em que a quantidade de voos aumentou. Só vai dizer os anos que teve mais aumento. Simples. Isso eu tô lendo na A, tá? Para não mostrar a resposta aqui.